Fala galera, me responda uma coisa. Para você, o que é real e o que é ficção? Será que existe alguma diferença? A resposta pode não ser tão óbvia assim. O videomaker dessa semana traz o documentário Olhar Eletrônico. O trabalho, produzido por Isa Rosenberg e Marcela Biasati, colheu depoimentos de pessoas de diversas idades e formações a respeito da visão que elas têm sobre novelas e programas de televisão. Os entrevistados não são identificados até o final do trabalho, assim as pessoas não são rotuladas por suas profissões e classes sociais. Em vários momentos, as visões dos entrevistados sobre seu relacionamento com o meio de comunicação mais popular do Brasil parecem se confundir. Mas a questão é, quem está certo afinal? A quem cabe julgar? Afinal de contas, quem não sofre essa influência? Bom, fique agora com o documentário Olhar Eletrônico e tire suas próprias conclusões. O que está havendo ali, está havendo aqui na vida real. Necessidade de ficção? Tudo é ficção? Não me acompanhe que eu não sou novela. O que se passa na televisão, eles vão fazer do mesmo jeitinho. Acho que antes da pessoa gostar de novela, ela gosta de televisão. Tem alguém aí falando em greve? O cara é casado. Agora é tudo meu. Vem cá comigo. Eu já tenho, mas antes... Um por um. Sem falar o que é que você vem fazer aqui? Um brinquedo! Mais R$30 para pagar meu Televisão eu vejo, sempre trocando de canal. Vejo todos os canais. Eu gosto de assistir o jornal, você vê coisa boa. Eu gosto de assistir as novelas. Eu assisto muito televisão. Foram criadas as condições, primeiro, da pessoa gostar de televisão. Acho que antes da pessoa gostar de novela, ela gosta de televisão. É porque a gente mora no interior, é a falta de opção que nos leva a assistir muito novela. Assistir muito televisão em geral, né? Ratinho. Ele, quando ele tem que falar uma coisa, ele fala na cara. Ele não manda recado. Eu vejo televisão um instrumento múltiplo, né, eclético, que compõe, junto com outros valores da vida, valores sociais, da escola, da família, de quem tem alguma crença ou não, valores ligados à política, de sindicatos, etc., como mais um instrumento de formação de opinião. Eu já sou Arles, eu gosto de assistir, assisto mais novelas, de vez em quando eu gostava de assistir muita Xuxa com elas, agora trabalhando da Ana Maria, também gosto, que aprende muita coisa. Falar do quadro, eu assisto muita coisa, agora só que eu não gosto é jogo. Eu gosto do Faustão, assisto Faustão. A televisão, ela influencia totalmente nosso modo de ser, de pensar, de falar, de nos vestirmos, de nos alimentarmos, etc. A televisão, ela invade, né, toda a nossa privacidade, né, ela é um instrumento, né, funciona como um eletrodoméstico, né, que está na nossa casa, nossa sala, nosso quarto, e nos alimenta de ideologias continuamente. Né. A televisão informa nossos gostos, nossos preconceitos, mesmo informações de cunho geral, enciclopédico, tudo isso, né, a televisão nos dá incessantemente. Ô Márcia, faz música mais bela assim quando se trabalha. A Ninha, ela largou o Danilo no Natal. Verdade, Timóteo. O da Noêmia também não achei boa a atitude dela, que ela fez, ela pensou só nela naquele caso. A guarda da criança, que é do menino, para poder tomar grana que o Cristiano tem. A Darlene, porque ela é muito insistente, querendo fama, e vai acabar se dando mal. Sou Darlene! A ficção dele é destruir o doutor Afonso, né? Porque o pai dele foi preso naquele negócio daquele roubo, né? E ele pensa que a Preta traiu ele, porque a Bárbara arrumou tudo com o Dodô. E eu não fico com raiva não, eu fico com dó, até eu choro de ver ela presa. Ela é uma menina muito legal na novela. A Amanda eu fico com raiva, ela é muito nojenta. Já tem o Chico, porque o Chico é muito delicioso, né? Esse é o retorno, né? A pessoa se envolver com aquela trama. Então, às vezes acontece de sair alguma coisa do tipo... Nossa, mas é fulana de tal, né? A Laura, né? Que é, né, uma personagem da novela das 8. Então, pô, mulher ordinária, né? Muito má, não sei o quê, né? Pô, que sacanagem que ela tá fazendo. Então, é legal ver isso. Por causa daquela capeta da Laura, eu não aguento aquela mulher. Ela é terrível. Todo dia que ela se dá mal. Bem, vocês vão ficar falando da minha pessoa. Bem, pega logo esse dinheiro aí que até que pode voar, né? Se bate um vento mais forte. É impressionante, eu tenho que pensar em tudo mesmo, né?
Eu sou chique, né? Eu sou chique, né? Ô, bem, eu sou dona e proprietária desse salão de beleza. Eu sou chique, eu nasci conhecendo joia. Eu sou dona e proprietária do salão de beleza. Aquelas, eu sou chique, bem, eu adoro. Eu sou chique, bem. Aí sai a máscara, aquela maletinha dela, todo mundo fechou a porta na cara dela aquele dia. Ô pai, ó Timóteo aqui, pai, falando da minha pessoa. Novelas do Manuel Carlos, assim, eu não tenho como acompanhar também, né, por causa da vida corrida que a gente tem. Mas eu acho assim, o texto dele é muito bom, sabe? Assim, realmente é uma novela mais próxima, né, do que seria o real, né? Aquilo ali, na verdade, é uma representação, uma tentativa de representar, né, a realidade. Não é, né, essencialmente, mesmo porque novela nada mais é do que também assim como filme, né, uma ficção, né, não é o real, mas assim, se aproxima mais, né, da realidade. São novelas mais prazerosas de você ver até, entendeu? Até mesmo como entretenimento. Qual é a fronteira entre realidade e ficção? Exatamente, é praticamente nenhuma. Quer dizer, é praticamente porque, obviamente, se está num veículo chamado televisão, existe uma diferença, né? E as pessoas, de modo geral, o senso comum, pensam que a televisão é uma janela para o mundo, coisa que não é, né? A televisão não é nenhuma janela para o mundo, né? A televisão ela pode até ser um quadro, ela pinta o mundo, né? Da maneira que ela quer, mas não é nenhuma janela, você não tem acesso à realidade através da televisão, ela cria uma realidade. E cria uma realidade tão forte que hoje as coisas só existem se estiver na televisão. Se não tiver na televisão, não existe mais. Né? Se quando tiver um atropelamento aqui, alguém roubar ali, cair uma bomba, tiver um terrorista aqui, isso não passar na televisão, aquilo não existiu. Tem coisa que acontece na realidade, né? Que passa nas novelas, assim, mas... As pessoas má que tem na novela, tem na realidade também. Tem coisa que ela extrapola, fala de... Eu acho desnecessário, fala coisa que talvez não tem nem coisa, não fala coisa com coisa. Agora tem coisa assim, muita coisa que eles falam que tem a ver também. Se eles vão fazer uma coisa totalmente fora de tudo, fora da realidade de todo mundo, eu acho que aí ninguém vai assistir, né? Então acho que talvez eu não gosto, igual eu não gosto da novela das outras, mas tem muita gente que gosta da novela por nada que está fazendo sucesso, entendeu? Então não me identificou comigo, mas talvez com você se identifica com ela, né? Conceituar a realidade é muito complicado. A realidade é muito mais complexa do que a gente imagina. O real em si jamais é representável, né? A aparência é tudo o que há. Daquele jeitinho que estão passando lá, nós aqui passa também. Não sei, a vida mais pobre, né? É onde entra a pobreza. Ali, eles são pobres. Eles trabalham para se alimentar. Então, é onde é aquela pobreza. Que você só vê eles ali, é mexer com porco, mexer com galinha, né? Mexe com ganso, mexe com tudo, pato, tudo tem. E você vê que eles não têm nada, né? Só tem a casinha ruim, igual a minha aqui. Valoriza muito a questão do dinheiro. Porque você vê, chocolate e pimenta, se eles mostrassem a pobreza do sítio, não seria aquele sítio tão bonito como é. Aquele sítio pra mim é tudo. É um sítio rico, tem de tudo que uma pessoa tem pra morar ali. Agora, se eu sinceramente, um sítio pobre, necessitado, não seria assim a novela. Isso. Eu gosto dela porque ele é tudo caipira. Só que o caipira dele é diferente, né? O pessoal da roça não é o jeito que passa lá na televisão, né? Por que? Como que é o jeito que passa? Ah, sei lá, eles fazem papel de bobo naquela vez, eu sei. Nossa vida diária, ela é muito mais repetição do que diferença, né? Ela é muito mais o mesmo do que o improvisado, né? O imprevisto. A novela não pode trabalhar com o mesmo, né? Somente novelas ou filmes de cinema de vanguarda que trabalham com a mesmice que é a vida, que é essa repetição. Então a novela trabalha somente com cenas sempre importantes, né? Tudo que passa na novela é importante. Está sempre acontecendo alguma coisa, algum diálogo, alguma cena que é importante. A realidade da vida, assim, a violência, as mortes, como aquele negócio da droga que passou na... Ai, gente, se eu lembrar agora. Clone. Foi o Clone. Sobre as drogas, mostrou muito aquilo, sempre é a realidade. Tem vezes que ela exagera e tem vezes que ela se omite em muitas coisas, esconde várias coisas. Igual em relação às drogas, eu nunca utilizei droga, nunca. Nunca fumei, nunca, não bebo. Entendeu? Se eles mostrarem daquela maneira, eu vou acreditar, porque eu nunca fiz, eu espero nunca fazer. Mas eu acho que tem coisas que eu já vi, às vezes eles exageram muito, e tem vezes que eles passam por cima de coisas que talvez seria interessante de mostrar. E aquelas coisas que são mais arraigadas, a gente chama de realidade.
Quer dizer, as interpretações que são mais importantes, mais arraigadas para um grupo social ou para um grupo profissional, são tomadas como não ficções, mas apenas para se firmarem com mais força. Na verdade, são ficções. A proposta é essa, isso é apenas uma proposta provocadora de pensamento que não é para ser tomada como uma verdade, né? É mais uma ficção também. No caso do Nietzsche, o interessante é que uma coisa que ele fala, tudo é ficção, tudo é valor, mas nós podemos avaliar os valores. Quando ele diz que tudo é ficção, não quer dizer que tudo seja sonho, mas que tudo é construção humana. Todo mundo querer passar a perna ali tem na realidade, mas agora esse amor que passa na novela, não tem? Essa coisa ali que parece assim eterno, eu acho que, sei lá, acho que não existe tanto isso não. Eu acho que tem muita coisa que realmente bate com a gente. Agora, outras coisas não bate, não. Ali tem coisas que você vê que não tem condição aquilo. Que coisa? Assim, igual o Bernardo. Ele era homem. A mulher botou ele como... A mãe dele botou ele como menina. Ali não tem como a pessoa não ver. Entendeu? A pessoa não saber se lidar com a criança direto, não vai olhar por baixo da criança, não vai ver o que é, se é homem, se é mulher. Vai visitar as famílias, você vê que não respeita os idosos, às vezes os avós, às vezes até a própria família, não respeita os pais, entendeu? Então isso assim, pra mim mostrou que isso é a realidade que você tá falando para as famílias mesmo. Então eu vi assim que isso acontece nas famílias, não respeita os avós mais velhos, às vezes os filhos não respeitam os pais, entendeu? Então eu achei isso muito importante. Você acha que a novela mostra essa realidade dessas mães? Mostra. Você acha? Mostra, sim. Elas são mais fictícias, né? Assim, elas realmente se afastam quase que totalmente do real, e outras que elas se aproximam mais, né? Do real, como eu disse, né? Tentam reproduzir mais essa realidade. Quanto mais eles matam, mais vontade eles têm de matar. É isto que eles fazem na novela. Como essa novela da Silene. Nessa novela da Silene estão um açougue para matar a gente. Estão matando, mas matando sem parar mesmo. Olha para você ver, isso não podia ter. É muita malvadeza. Diz o velho que isso não é gente que mata, não é. Aquilo ali é uma sombra que passa. O velho fala isso. Será que você acha que é? O que é essa sombra? Dizer que isso não é gente, não, isso é um retrato que passa. Eu falei, eu nunca vi gente, isso é um retrato que passa na televisão, eu nunca vi isso. A pessoa passa em corpo, coisa, né? E eu acredito que morre de verdade. Eu acredito que é uma pessoa de verdade. Mas dizer que não é de verdade. Se eles não mostrassem isso, a gente não saberia muita verdade, realidades que acontecem no mundo. Porque tem realidades que sempre são escondidas. Claro que eu sei separar, entendeu? Simplesmente eu sei como é que é o processo atrás. Aquilo ali nada mais entendeu? Não é do que tudo irreal, né? Os atores, eles fazem um laboratório de personagem, né? Antes, quer dizer, se a personagem tal, ela vai fazer um papel de prostituta, ela procura, né, escutar, conversar com prostitutas, poder montar aquele personagem, justamente montar um personagem, uma coisa que não existe, no caso da TV, né? Então ele tenta retratar o real, mas aquilo ali em si não é real, é ficção. O que nós chamamos de realidade é apenas uma ficção. Só que é uma ficção que todos corroboram, né? E faz com que ela exista. Então, o que nós acreditamos, o que vivemos socialmente, são ficções. A Olga não é tão má assim. Se ela fosse má, ela não tinha aceitado fazer outros papéis de boazinha, que ela já fez vários papéis de boazinha. Na vida real, então, assim, eu acho que ela tem um pouquinho do lado ruim dela, mas que ninguém sabe, e tem aquele lado bom que todo mundo vê. Ali ela tá ganhando pra fazer esse personagem de ruim, né, de mal. Só que, sem ser na novela, ela é uma pessoa muito boa. Ali é o papel dela pra ela fazer. Só que esse não é o jeito dela. Os personagens são muito cariocas ainda e muito paulistas. Quando não, sulistas e mineiros. E baianos. Aí você coloca quanto? Carioca, São Paulo, Minas Gerais, Sul, Bahia. 5. Fica muito dentro de uma linguagem específica dessas culturas, dessas raízes, não é só isso. Cadê? O Norte, Nordeste, cadê? Brasília, não sei mais quem, aquela região toda. Cadê nosso estado? Cadê os personagens capixabas? Cadê nossa história? Cadê nossa memória? Uma coisa que eu vejo assim, que não aqui, é coisa de novelas, é às vezes as pessoas assim querer ficar rico de uma noite por dia, assim. Você não fica rico de hoje por dia, se você hoje para amanhã você fica rico. Tem pessoa na novela que você vê que hoje tá pobre, mas já tá rico. Isso não é só em novela, né? O que tá vendo ali
tá vendo aqui na vida real. Por quê? O que se passa na televisão, eles vão fazer do mesmo jeitinho. As mortes que tem aqui na vida real, tá dando na televisão. Então eles não estão tendo a lealdade de parar de matar por conta disso. A televisão está mostrando que é para matar, não é para ficar sem matar. Algumas novelas, sim, elas retratam, né, com mais fidelidade, tentam retratar com mais fidelidade o real, né? Não consegue, né? Porque realmente é uma reprodução. Assim como a fotografia que eu for tirar aqui, estou tentando reproduzir a realidade, mas a realidade está em constante mudança, né? Então aquilo ali foi naquele momento, né? Então assim, eu acho que alguns autores se aproximam, outros não. Porque ficção na nossa cultura é algo que tem um sentido muito restrito, né? Que diz respeito apenas aos produtos da imaginação, né? Aquilo que é assumidamente não real. Quando você abre um romance, quando você liga a televisão e assiste uma novela, ou quando você, né, vai ao cinema, você sabe que aquilo que você está vendo não está se propondo para você como um documentário, por exemplo. Está se propondo como uma criação livre. Você embarca mais ou menos nessas criações, você acha elas mais ou menos verossímeis, mas você nunca, em nenhum momento, tem dúvidas a respeito do jogo que ela propõe com você, que ela propõe um jogo de algo na base do como ser, como se fosse. Imagine ser uma pessoa assim, sai de casa um dia, né, tal, e esbarra com a ex-amante e tal, enfim, uma ficção qualquer, né, e a partir dali você vai seguindo aquela ficção, às vezes você rejeita aquela ficção, às vezes você embarca nela ao ponto de quase confundir com a realidade do ponto de vista emocional, né, você fica lá com o coração batendo e tal, mas não é, você, do ponto de vista ontológico, você não fica, né, balançado, você sabe que é uma ficção. Apesar da novela ser uma ficção, tem bastante coisas ali que são reais, bastante reais. Só que tem outros que é tanta mentira, que dá pra você perceber assim, de olho nu. De olho nu. Aí então você fica imaginando, a verdade é mentira. De vez em quando não dá nem pra você acreditar que aquilo ali... O que seria a verdade e a mentira pra você? A realidade é os fatos que acontecem na vida que eles mostram. A mentira é como a briga que dá o soco, que a pessoa voa a 10 como a gente vive, né? Só que, igual ela tá falando dessa parte de brigas, isso aí dá pra ver que é uma mentira. Dá pra ver. Só não vê que... É uma violência mostrando a realidade e ao mesmo tempo é uma mentira, né? Porque se eles quisessem mostrar tanta realidade, não daria um soco de voar 10 metros. Eu comprei uma casa pra mim, né? Como na novela você vê todo mundo tem sua casa, né? E eu não tenho nada, minha filha. E não é fato de eu trabalhar para não ter, não. Porque a doença come tudo que eu tenho. É desse jeito. Então, eu tinha essa vontade de ser igual a eles. Porque ficção, fictus, vem de fingere, né? Que é fingir em latim. Então, o fictus, o fictício, é o fingido, né? Uma ficção é um fingimento. É um como ser. Você vê nas novelas como isso daí é tudo mais fácil, né? Como essa vida, né, ali, fictícia, é tudo mais fácil, né? É tudo mais legal, né? Talvez seja por isso que a TV tenha esse grande esse impacto em cima das pessoas, assim, porque as pessoas têm uma vida tão dura que elas acabam se envolvendo por aquilo ali, né? Quer dizer, elas acabam achando que a vida delas também pode ser uma novela, né? Então acaba se envolvendo demais. Mas no meu caso, assim, hoje eu não tenho muito isso. Às vezes, sim, claro que você olha, né, para um programa, uma novela, um filme, poxa, aquilo ali podia acontecer pra mim, né? Só que ao mesmo tempo que às vezes eu penso isso, nem chego a falar, né? Isso vem mais em pensamento, porque a minha vontade, né, pode não ser a vontade, né, de Deus. E aí, o que é a minha vontade perto da dele? Pra mim, nada. E a novela, ela é, né, um produto, né, um objeto ficcional, né? E antes de mais nada as pessoas também, ela necessariamente tem que ter ficção, né? Se não gostar de mais nada, ela vai ser religiosa, não deixa de ser uma ficção também. Porque, você vê, eu não tenho nada, eu não tenho terra para morar, só vivo morando de favor dos outros, né? O dinheirinho que eu tenho é meu dinheirinho do meu aposento, de eu tomar remédio e comer, né? E eu sou assim, a minha vida é essa, é do jeito deles. Realidade vem de res. Res é coisa. Realidade é a coisidade, ao pé da letra. O que é uma coisa pra gente? Uma coisa é uma interpretação. O que é uma caneta? Não é uma coisa em si. Uma caneta é um troço
que tem todo um arcabouço cultural para interpretar o que ela é. Você levar uma caneta para uma cultura que nunca usou uma caneta, ela vai interpretar de outra maneira. Não é o mesmo objeto. Então acho que o problema da novela é este. Porque passa na novela o sucesso. Você fica com aquele negócio na cabeça. Meu Deus, vai acontecer com a gente a mesma coisa. E quando você pensa que não, está acontecendo. É desse jeito. Não, eles não fantasiam tanto. Eles colocam a verdade muito além do que a gente não vê. Porque tem tanta verdade, tanto caso assim de envolvimento de drogas, gravidez indesejada, que a gente não vê. Então ali estão mostrando como poderia ser na vida de uma pessoa sem a gente saber. Entende? Então, tipo assim, no caso, mostraram no caso das duas sapatão na Mulheres Apaixonadas, eles mostraram. Então, tem muito caso assim que a gente não vê, tem muita discriminação por isso. Muitas pessoas falam assim, é sapatão, tem que morrer, é sapatão, tem nada que a ver, cada um tem o seu gosto, né? Eu não sou obrigada a gostar de um homem, eu também não sou obrigada a gostar de mulher. Não é porque eu não gosto daquela coisa ali, eu vou ter que ficar com aquela pessoa. Rico e pobre. Eu acho que às vezes eles colocam o pobre muito pobre, pobre em todos os sentidos. Pobre em condição financeira, pobre em condições de educação, de falar muito errado, pobre em todos os sentidos. E às vezes rico de ser rico em todos os sentidos, assim, de ter muito dinheiro, ter uma educação boa pra caramba, mas só que cada caso é um caso. E essa questão de como a novela mostra a pessoa rica, mostra o pobre, você acha que é daquele jeito mesmo? Alguns são, outros não, é igual a Verinha. Tá falida, quer manter a pose. Quer manter a pose, mas não tem nada. Ali ela tá dando ao golpe, mas tem gente que tem essa capacidade de fazer isso. Agora, no caso da Aninha, ela já ficou rica, mas ela não ofendeu a ninguém, a não ser os que tentaram pisar nela, né? O resto ela sempre tratou normal, igual ela tratava quando ela não era rica. Mostra assim a diferença entre o rico e o pobre, assim de estar, como é que fala, excluindo as pessoas. Tem um momento que às vezes você pode ver que o pobre ele fica mais um pouco descuidado, né? Então a gente vê muita realidade de estar excluindo o pobre do que poder ficar no meio do rico. Que hoje isso você pode ver que também existe, né? Muitas pessoas não querem saber de pessoas que é carente, não quer saber eu sou maior, entendeu? Eu não posso ficar no meio daquela pessoa importante. Então às vezes que lá na novela também mostra isso. Que às vezes as pessoas excluídas não podem participar daquilo que os ricos estão participando. Então isso também é uma realidade que a gente vê que se separa assim. Seja qualquer classe que seja, né, ela vai gostar de ver novela. E novela não dá trabalho, né? Não é uma ficção que te dê trabalho de leitura, vou dizer assim. Acompanha normalmente sem qualquer tipo de contraponto que você pensa, porque a telenovela ela reproduz o senso comum, né, de uma forma estilizada, reproduz, né, o que o pobre pensa do rico, acha que como que o rico vive e como também que o rico acha que o pobre vive, né? Então esse tipo de comportamento faz com que as pessoas se apeguem à telenovela. Como a telenovela já tem esse passado aí, né, com o brasileiro, e essas criam um gosto. E o gosto, aí entra na questão do gosto, né? O que é o gosto? O gosto é uma coisa criada. Você não nasce com gosto, o seu gosto é criado, ele é formatado, vamos dizer assim. E a telenovela também, por outro lado, a televisão foi se criando no espectador o gosto em assistir novela e acompanhar a novela. Na novela eles mostram mais o luxo da vida, não mostram a pobreza, só mais o luxo. Porque eles pensam assim, o pobre não precisa aparecer não, porque não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Pra eles o rico já é tudo, né? Mas não sabendo eles que dinheiro não traz felicidade. Uma pessoa rica, eu sou pobre, né? Então a pessoa rica vem aqui e toma tudo que eu tenho, né? Eu vou ficar pobre da mesma coisa, igual a Isabel na novela. Ela tá gangente, ela é aquela Glória, né? Como é que é? A Olga. Olga tá no meio daquilo, o Zé Bastos tá no meio, aquele cabeça branca tá no meio e o prefeito. Tudo fizeram aquilo para poder tomar o que ela tinha. Tomou, ela ficou sem nada, né? Veio o marido dela, apresentou, ensinou ela a fazer o negócio para ela ter o dinheirinho dela. E ela tá dando tudo certo para ela. O que valeu? Eles vão ficar sem nada.
As novelas passam uma linguagem muito dentro de classe média alta, classe média, média alta. Sendo que essa classe média está achatada, então o que sobrou da classe média é muito pouco. Então a linguagem que elas passam é muito dentro disso aí. Você pode ver que os personagens são muito supérfluos. Eles não trabalham, eles não produzem. Quando trabalham, quando alguém está produzindo, é um grande empresário. E aí? O negro continua sendo escravo, porque o negro continua sendo o secretáriozinho. Agora melhorou um pouquinho, virou ser secretário. Secretária, virou secretário. Namora já é casado, sabe? Tem romance, melhorou um pouquinho. Opressão de quem assumiu o poder. Opressão social, de organizações não governamentais, de igrejas, de entidades, da própria massa. Porque na novela eu acharia assim, que todos são iguais, né? Que na novela você vê as pessoas mais de cor sendo mais empregada doméstica e tudo. Poderia também ser uma vilã, né? Poderia ter um cargozinho melhor, trabalhar melhor e botar uma também, como que era vilã, também como se fosse empregada doméstica, para também ver como é que é, para mandar um pouco também, né? Não é só ser empregada nem nada, é ser mandado, não. Eu diferencio, assim, nos questionamentos que eu faço assistindo, trocando sempre de canais e vendo, e vivenciando a realidade lá fora, no dia a dia. Porque eu saio muito, eu vou a lugares públicos, eu vou à praia, eu vou a morros, eu subo morro, eu vou à feira, eu vou a mercado, supermercado, igreja, centro espírita, entendeu? Comércio. Dia a dia, eu paro na rua para conversar com as pessoas, eu interajo com as pessoas. Porque a minha profissão permite que eu interaja muito com todos os níveis. Apesar de que eu não acho que tem que existir níveis. Mas existe. O sistema é esse. É um sistema capitalista. Acho que falta um pouco mais a parte educacional mesmo em si. Só que educacional não somente para um lado. Também acho que a novela não vale a pena, assim. Muitas coisas traz, assim, tá te orientando. Muitas coisas, às vezes, não é do dia a dia. Às vezes não é bom, né? Mas alguma coisa também dá até para refletir durante aquilo que está acontecendo. Você pode também estar trabalhando até com a própria família. É bom também você estar refletindo sobre o que passa na novela, né? Tem programa que as crianças não devem assistir, porque traz problema de violência. Então tudo isso às vezes é bom você participar um pouquinho para também estar levando, que aquilo não é importante os pais deixarem a criança assistir naquele momento que não é para eles, né? Então a novela tem um papel importantíssimo, dentro mesmo de uma educação. Você pode educar um povo através de uma novela. Porque você faz com que haja informações, e a Globo ganha muito com isso, as outras televisões também ganham, de você interagir com a própria empresa que está jogando as novelas, via telefone, fax, internet, e-mail e piriporó, e ali é dinheiro que está sendo computado para aquela rede de comunicação, está entendendo? Eles estão ganhando em cima daquilo ali. Para saberem posições, informações, ideias e tudo mais, do que você acha, do que você pensa sobre aqueles personagens, sobre aquele programa, sobre o que aquilo está questionando e tudo mais. Então existe uma faca de dois gumes aí, que a maioria das pessoas não questionam, o sistema não questiona. Porque a mídia ganha em cima disso e não quer que questione ela própria. Você é casada na novela, lógico que ensina mal também. É casada, aí você vai arrumar outro homem por fora. Não, você tem outro homem, tem um amante. Isso é horrível na novela. Tem mulheres que já gostam. Aí você vê aquilo ainda, passando, pra você ver, passando. Aí o que falta na cabeça da mulherada mesmo, pra mulherada não fazer, entendeu? Aí essa parte eu não concordo, não. Influencia um pouco também. Eles induzem a gente a fazer muita coisa. A televisão, ela tem esse poder, né? A novela, eles utilizam... Por isso que eu acho que a novela ela teria que ser uma coisa mais séria, de tratar de assuntos mais importantes, que vão ajudar a sociedade, que ela te induz a fazer coisas, entendeu? É igual aquela vez do clone, em relação às drogas, né? A menina lá que se drogava. Então, um assunto importante, que isso é muito comum, né? Em relação agora à sociedade de hoje. Que ela está muito acentuada mesmo. Tem muita coisa também ali que mostra na novela, que a gente que tem criança em casa, as crianças que verem também acabam aprendendo, entendeu? Acabam aprendendo coisas que não agradam. Tem certas coisas de novela que não agradam. Num caso assim, que vê o Darlene, aquele dia, mas o filho do neto do Linneu. Aí as crianças que já estão maiorzinhas, já mais jovens, já botam na cabeça, poxa, eu posso fazer esse tipo de coisa também para poder conseguir alguma coisa na vida também. Já incentiva, né? Agora, menina, já incentiva as pessoas a fazer coisas de errado. Se você usar uma linguagem só, do que a mídia e o poder quer, você vai ficar numa linguagem só, jogando uma linguagem só, que não convence, não convence. Porque essa linguagem que está aí não convence mais.
É igual, assim, claro que não tem nada a ver, mas essa novela das 6 lá, o amor da Aninha com o Danilo. E vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, a gente enjoa disso aí. A única maneira que nós temos de atingir, né, melhor, criar a realidade é pela linguagem. Quer dizer, a única coisa que é facultativa, né, que faculta o homem, o ser humano, né, é a linguagem. Nós não temos acesso a mais nada a não ser, né, a linguagem. E a linguagem, ela produz mundos, né, produz maneiras de ver, modo de viver, crenças, né, descrenças, cria sua própria história pessoal, né, tudo através da linguagem. Novela tinha que ser assim, fez maldade, tinha que resolver a novela, não deixar sempre pro último capítulo, né, porque não, novela é novela, né, mas enjoa também assim, né, acho que tinha que fazer as coisas erradas, mas tinha que resolver na novela mesmo, né, até no fim, sei lá, a maioria da novela gosta das 6, a novela mesmo aí. Ela, do Danilo, tá acabando a novela agora que eles foram se acertar, a novela inteirinha. Ai, tem um pouco de bobeira também, né? Também é uma técnica muito da televisão, da telenovela. Isso também acho que é uma causa de sucesso, que é uma técnica da redundância. Tá? Então a repetição de elementos, quer dizer, a previsibilidade, portanto, o não chocar muito, o não inovar muito, o não causar muito estranhamento, tenho para mim que é uma das causas cada vez mais ter vindo se constituindo, né, um público maciço para a telenovela. Porque na novela pode, o que eu não posso? Ah, na novela não acontece nada, o que eu não posso? Novela, novela, pois estão ganhando 10, não acontece nada, acabou aquela novela, estão todo mundo na boa, às vezes até começam a namorar mesmo, entre si mesmo, eles. Toda vez acaba do mesmo jeito. Algumas, é igual essas novelas das 8, a novela, a outra que teve a qual? A última que teve aí? Mulheres Apaixonadas. Excelente a novela. Só que chega no final, é uma merda só. Uma novela outro dia que eu tava vendo aí, é até engraçadinha, né? A novela das 7 normalmente tem essa coisa mais de, né, de humor, não sei o quê. Quando entra naquela parte lá, daquele ator Matheus Mastergai, né? E que ele é envolvido com essa coisa de espiritismo, né? Simplesmente muda de canal. Concepção assim religiosa, entendeu? Aquilo ali, sinceramente, vai, né, assim, uma afronta, sabe, assim. Então, eu mudo. Eu acho que em relação ao amor, às vezes, eles apelam muito sobre a sexualidade, né? Assim, apelam demais, mostrando coisas desnecessárias, que o que vale mesmo... Se eles fizessem uma cena que só desse a intenção daquilo, acharia que ficaria mais legal. Agora, no início dessa novela das 8, eles estavam mostrando tudo, praticamente. As pessoas nuas mesmo, assim, essas coisas assim. Eu acho que eu não tenho filhos, não tenho nada, mas eu falo assim, quem que igual pai e mãe que tem filho pequeno, não gostaria não gostam de deixar seus filhos ficar assistindo esse tipo de coisa, né? Que às vezes é até bem apelativo. Mas eu não falo muito sobre novelas, sobre TV com as pessoas. A gente discute muito questões políticas, questões que estão na mídia escrita, não só na mídia televisiva também. Mas a gente fala muito pouco sobre novela. Muito pouco. Eu questiono mais quando as pessoas questionam. Quando alguém vem, um cliente vem, um amigo, alguém da rua, ou seja de onde for, um lugar onde eu vou, que alguém fala sobre novela, aí eu também falo sobre novela, coloco a minha posição do que eu acho, aquilo ali, aquela imagem, aquela situação que passou, e às vezes quebram muito daquilo que foi lançado. Quebram muito. Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que absorver, colher aquela informação, aquela ideia e ter ela como doutrina de vida, não. Gosto de contar para eles o que eu vejo, né? O que eu não vejo. Falo com eles para não fazer igual tá passando a novela, né? Tudo isso eu faço. Eu assisto sozinha, eu e as meninas, mas sempre quando eu chego no serviço, eu sempre fico conversando com a menina lá do meu serviço, nós duas sempre conversam. Conversar a gente, não muito, em família também, quando a gente tá junto, a gente começa a lembrar, falar, igual se for uma cena interessante, engraçada, a gente começa a falar e começa a rir. Em casa também a gente fala, igual se o assunto o capítulo acabou de uma maneira que a gente queria ver, o capítulo acaba, a gente fica nervoso que a gente queria ver logo, a gente não queria esperar para amanhã. E se não houver um questionamento do que está sendo jogado, não houver uma filtragem, se não se filtrar o que é de bom, a sua personalidade é deformada, é deturbada. Sua ideia é deturbada. Sua ideologia é deturbada. No intervalo das novelas, aí o Paulo Jones só fica falando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai ver que vai ser assim. A gente fica assim o tempo todo da novela, assim no intervalo, né?
Eu assisto aqui em casa com meu irmão, com meu pai. Quando minha sobrinha fica em casa, eu assisto com ela. Mas diariamente, assim, quando eles saem, eu assisto sozinha. Aí eu fico rindo à toa sozinha, né? Curtindo a novela comigo mesmo. Aí pra conversar, quando chega de noite, que todo mundo tá aqui do lado de fora, eu começo a conversar sobre o que aconteceu, o que vai acontecer ainda. A gente sempre, quando eu mesmo tô em casa, a gente sempre reúne aqui no campinho, a gente fica brincando e já entra a conversa da novela. Eu assisto com os olhos de quem talvez estivesse trabalhando naquilo ali, né? Ou seja, como ator, ou seja, na produção, né? Então, assim, eu gosto de ver a novela justamente, assim, ver a interpretação de quem tá fazendo, né? Fazer a avaliação justamente, assim, mais crítica, né? Então, pô, trabalho legal, né? Tô fazendo para desenvolver o personagem, no laboratório legal de personagem. Quem está escrevendo a novela está escrevendo muito bem, o roteiro da novela é muito bem escrito. Claro que você, inconscientemente, às vezes sem querer, você acaba se envolvendo até, né, com a trama. Isso, assim, eu acho que é inerente, né? Não é uma coisa que você escolhe, talvez. Pode virar novela que tem o Renato, né? Tem o Renato que está usando o quê? Para poder ter grana, ele tá novela das 8. Celebridade. Então você acompanha um pouco? Um pouquinho, porque quando eu tô falando que eu tô em casa, eu dou pra ver se vale a pena. Entendeu? Então você vê que ele tá usando o Cristiano. Principalmente dentro da sala. Fica junto uma galerinha lá atrás, nas últimas cadeiras. Fica só batendo papo de novela. A gente mexe com o professor, que eu sou chique, bem, que não sei o quê. Quando se forma um grupo, num intervalo, numa propaganda, ou até mesmo durante uma novela, as pessoas questionam o que está passando. As emoções são trocadas. Isso é importante. Agora, para aquelas pessoas que estão sozinhas, não tem quem trocar naquele momento essas emoções. Então isso, às vezes, entra naquela pessoa e faz com que aquela pessoa tenha atitudes altamente destrutivas. Para mim, não, porque no caso eu moro sozinho, mas eu convivo com muitas pessoas no meu dia a dia. Moro sozinho. E tem pessoas dentro da minha casa, porque eu trabalho dentro da minha casa. Televisão no quarto do meu quarto da minha mãe, então cada um acaba indo pro seu quarto. Às vezes, o que acontece? Lá em casa, assim, a gente é muito junto. Então, eu e minha irmã, a gente sobe em cima com a minha mãe, fica eu para minha mãe lá, né? Dois já, né? Marmanjos, né? Eu sou maior de idade, minha irmã não, mas, né? Não tem nenhuma criança lá em casa e eles ficam os quatro em cima da mesma cama lá assistindo TV junto, às vezes, assim, acontece. Então, em algumas casas acontece que nem em casa, né? Não tem, não tem o family room, né? Que é a sala de TV onde todo mundo se reúne, né? Então, o que acontece? Talvez acaba as pessoas ficando afastadas, né? E a TV talvez aproxime esse programa de TV. Você tem casas no Brasil que não tem, né? Pode não ter geladeira, pode não ter fogão, mas tem televisão, né? Às vezes tem mais de uma televisão. E casas, quanto mais a classe vira classe média alta, o rico, você tem uma televisão em cada quarto, né, como se fosse um objeto de uso pessoal. A novela é importante para ensinar nós o que nós não sabemos. Principalmente eu fui criada, uma menina presa, meu pai não deixava sair, eu fui criada presa, eu não conhecia nada. Depois de velha, então passei a conhecer o que precisava. A novela pra mim é um entretenimento, assim, que eu acho que sem a novela eu não conheceria os atores, as atrizes, não teria nada de melhor pra assistir na televisão, porque novela é uma coisa que todo mundo gosta, uma coisa que todo mundo assiste. Não é um programa nem todo mundo assiste, agora a novela tenho certeza que todo mundo gosta. Se não existisse a novela, todo mundo gosta. Eu acho que pra mim não seria nada a televisão, sinceramente. E eu falo sempre com meus meninos, a mamãe não sabia de nada, não conhecia um rádio falando. E hoje? Hoje eu vejo muita coisa boa passando, né? Vejo coisa ruim, vejo coisa boa. É desse jeito. Eu querendo ou não querendo, a novela e a televisão faz parte da minha vida cotidiana, no caso, né? Que ela toma boa parte das horas do meu dia, principalmente da parte da noite, né? Que mais que eu fico em casa. Eu aprendo muita coisa, eu gosto desse tipo que eu... Entendeu? Muitas coisas boas passam pra gente também. Muitas coisas acontecem verdadeiramente na vida da gente. Igualzinho. Ela me ajuda a distrair, né? Às vezes eu tô pensando na minha vida, eu venho assistir a novela, ela me distrai. Eu assisto novela muito porque é uma coisa que ocupa a nossa mente. Porque depois que você assiste, você fica conversando com todo mundo que você vê pela frente sobre a novela. Você quer saber um pouquinho mais sobre aquele ator,
Você que gosta aquele ator, do personagem. E antes de eu ingressar na Pastoral da Criança, eu gostava muito de novela. Eu, às vezes, assim, era fissurada mesmo por novela. Às vezes eu deixava até minha comida queimava a comida para estar o último capítulo, então não perdi. Esse ninguém me tirava de casa nesse dia, entendeu? Não deixava mesmo. Era mesmo fissurada por novela. Mas depois, quando eu fui ingressando na comunidade, esse trabalho, eu fui perdendo, assim, eu gosto de estar assistindo novela, achava também que não tinha muita importância, aquilo que eu estava vendo ali o dia a dia, não era muito importante. E também não tem mais tempo para estar ouvindo novela. De repente eu estou ali, dou uma passada, dou uma olhadinha, mas não sei muito novela e também não dou mais importância para novela, porque trabalho também não dá tempo. Hoje ela não faz, eu acho que ela fez parte, assim, né, uma coisa mais próxima, há um tempo atrás, né, que é o período que eu tava no Rio, eu queria fazer arte cênica. É porque eu gosto, porque chega de noite assim, você não tem nada. Às vezes, que é dia que eu vou pra igreja é quarta e sexta. Então eu acabo de fazer minhas coisas, eu sento aí e vou assistir a novela. Você adora assistir? Não, quando eu gosto da novela. Agora, quando eu não gosto, eu não assisto. Igual essa que começou nova, eu não gosto muito dela. Essa da 7. Por quê? Porque assim, agora que eu tô gostando, entendeu? Quando começa assim, eu não tenho interesse de ver. Eu já gosto de ver quando tá começando a pegar fogo mesmo, na metade, entendeu? A miséria econômica, a miséria cultural, né, a miséria da formação cultural, né, letrada das pessoas, faz com que o gosto do brasileiro vá para esse veículo, né, da televisão, tem as falas, evidentemente, mas não é texto escrito. Então, a força persuasiva da televisão vem basicamente de ser imagem, né, de ser produção de imagem, né, de ser produção de hiperrealidades. Eu assisto novela com a visão crítica, porque também como diversão, por ele estar localizado, né, tem que ficar dentro de casa esperando que as pessoas entrem em contato comigo. Então a novela me traz um certo relax, uma relaxada. Às vezes me passa alguma coisa tensa também, que eu questiono, e é claro que a gente tem sentimentos e isso mexe com os sentimentos da gente. Mas a minha razão sempre me prevalece acima da emoção. Eu sei separar a emoção da razão, a fantasia da realidade, né? Que é uma fantasia, que às vezes joga muita coisa da realidade, que a verdade de cada um é de cada um. Passatempo, eu acho, porque não tem nada para fazer. É bom, eu gosto, depois você começa a assistir ela assim, é legal você acompanhar ela, mas se eu estiver aqui na igreja de tarde, eu não deixo de ir nem por causa de novela. Não, deixo mesmo, não deixo de fazer nada por causa de novela. Mas eu acho assim que se tivesse outra opção eu não assistiria muito novela. Que igual que eu que mexo com a igreja, quando tem alguma coisa que eu tenho que fazer na igreja, eu não largo de ir na igreja pra assistir ou pra ver. Eu acho assim que não é uma coisa que me prende. Entendeu? Se eu tiver que deixar de ver, eu deixo. Tem gente não. Tem gente que larga qualquer coisa, que eu conheço gente desse tipo que larga qualquer coisa pra assistir o capítulo da novela, para assistir determinada coisa. Eu não. Se eu tiver alguma coisa para fazer fora disso aí, eu largo. Há um pouco as pessoas se mirarem, né, nos personagens televisivos. Acho que isso seduz, né, como se as pessoas estivessem se vendo do outro lado da tela, né, em busca do sucesso, porque sabe que 99,99% das telenovelas a felicidade vai ganhar, né, o bem vai ganhar, o mocinho vai ser feliz, a mocinha vai ser feliz. Então esse desejo de ser feliz, que acabou se tornando um clichê, isso causa sucesso na novela. Só que, em geral, a novela começa num capítulo feliz e só no último capítulo que voltam a ser felizes os personagens. Todo o meio é pura infelicidade, porque a felicidade não dá ibope, né? Só a infelicidade que dá ibope. Então, mas só por isso no último capítulo, quando tudo se resolve, a novela acaba. Parecida comigo na vida, porque, coitada, ela tem a vida dura, criada, ela sem marido, sem ninguém. Mas eu tenho meu marido, né? Mas eu não tenho. Eu gosto de todos os personagens, mas não me identifiquei com nenhum. Nunca teve um assim que você fala, poxa, a situação dessa pessoa é parecida com a minha, hein? Não, pra falar a verdade, não. Eu, assim, sou mais pegada, eu gostei mais da personagem, foi da Márcia. Só que eu não cheguei a viver, assim, igual a ela, querendo ser chique, essas coisas. Eu queria ser só assim, nem tão pobre, nem tão rica.
queira pelo menos poder me ajudar e ajudar as outras pessoas. Parece como se fosse na minha vida mesmo, entendeu? Certas coisas que acontecem ali com eles. Parece como se fosse pra mim mesmo, igual no caso da Maria Clara. Ela teve um neném de 8 meses, né, prematuro. Eu também tive um nenenzinho de 8 meses, mas o meu morreu, dela sobreviveu, entendeu? É um fato real, né? Sim, praticamente real. Como cidadão normal que sou, é claro que por mais que eu, digamos, reprima teoricamente um modo de me emocionar com as novelas, mas acho que não há ninguém normal, nenhum cidadão normal que não queira chegar onde os mocinhos chegam, né? Isso que é banal para toda a massa, qualquer um de nós quer. As novelas sempre chegam lá, né? São raríssimas as novelas, uma outra de Gilberto Braga, tal, em que o mal vence, né, a hipocrisia, o bandido, em que esses elementos negativos vencem. Em geral, a novela tem uma ética, digamos assim, que o bem vence, que o bonzinho vence, a felicidade vence. Isso é uma coisa que talvez me seduza do ponto de vista ético, mas do ponto de vista estético, hoje em dia, pouca coisa. Eu trabalho, eu cozinho banana para os porcos, até isso eu tenho cozinho banana para os porcos, eu cato lenha, eu barro o terreiro, trato as galinhas e trato os porcos. Deixa eu ver mais o que eu faço. De noite, em tempo de eu vir assistir a novela um pouco, eu vou ler a vasilha, é isso que eu faço. Limpar a cozinha. E depois eu vou rezar, vou dormir. Depois eu venho assistir a novela, das 8. Só das 8? Não, das 6 também. Não, das 6 eu assisto. Só das 7 eu assisto. Meu nome é Vanusa, moro no Morro do Cruzamento. Eu trabalho pela manhã. É ficar dentro de casa, sabe? Trabalhando, assistindo a novelinha. Eu trabalho em Juco do Claro, né? Sou agente jovem. É igual agente comunitário. A gente visita nos bairros pra ver o que a pessoa necessita, entendeu? Se tem algum problema de saúde, se tá tudo bem. Normalmente não vejo porque não me satisfaz, eu não vejo. Mas não tenho o maior preconceito de assistir, não. E em aula até comento, às vezes, novelas, porque é a ficção que as pessoas mais têm acesso, né? Ou igreja no domingo, né? Ou telenovela à noite, né? Raramente as pessoas leem, o teatro muito menos, né? Então a ficção que você tem acesso mais, né, imediato é a telenovela. Meu nome é Edileia, eu moro aqui no Cruzamento tem 16 anos desde quando eu nasci, né? Eu não trabalho, não estudo. Meu trabalho é assim, dentro de casa. Eu acordo, dou café aos meus sobrinhos, eu tomo conta dos meus sobrinhos dentro de casa, né, pra minha irmã. Levo eles na creche, depois quando eu chego da creche, é direto pra televisão. Assisto Marimar, depois de Marimar tem Amor Real, aí depois eu assisto Amor Real, eu vou pro Mudo pro Quarto. Vida religiosa, sou católico, trabalho na igreja em várias coordenações da igreja, cantoria, liturgia, pastorais. Trabalho como lavrador. Atualmente estou cursando, né, comunicação social, jornalismo aqui na UFES. Antes disso, fui para o Rio de Janeiro, né, um tempo que tentar fazer artes cênicas, né, comecei a fazer artes cênicas lá, fiz alguns cursos lá, né, tablado, etc e tal. Mas como tudo é dinheiro, então no Rio de Janeiro fiquei impossibilitado, né, de ficar durante muito tempo. Então fiquei 1 ano e pouco, né, morando lá, sem trabalho, só pai e mãe mandando dinheiro, complicado. Então eu tive que largar tudo e vir embora. Eu sou coordenadora da Pastoral da Criança, né, coordenadora paroquial, onde eu coordeno 7 comunidades da paróquia Nossa Senhora das Graças, né? E igual eu, assim, é um trabalho, né, que ocupa muito tempo da gente. A gente tá olhando as necessidades das famílias, os líderes, as crianças, quando estão andando a comunidade. Então, assim, é muito trabalho, não é fácil, mas é um trabalho que vale a pena. Eu dou aula para o curso de filosofia, né, em geral, disciplinas optativas, estética ou filosofia da arte, e dou aula para o mestrado aqui de estudos literários também. Sou cabeleireiro, maquiador, também sou fomentador assim, de ideias, projetos na área cultural, ambiental, social. No dia a dia, o que eu mais faço é ficar dentro dessa casa, desse móvel, esperando que as pessoas entrem em contato comigo, via telefone, para marcar a hora, para poder fazer a aula da minha prestação de serviço, no caso, né? Levanto de manhã, trato as criação, faço almoço, vou cedinho ajudar o Paulo a apanhar café.
volto embora de tarde, tudo de novo, trato as criação. Termino meu serviço, sento aqui na sala para assistir televisão. Eu sou juntada, tem essas duas criancinhas aí que você vê. Trabalho em casa de família. E eu trabalho de segunda a sexta. Mas tem um dia só que eu fico em casa, ou terça ou quinta. Então é bem corrida, sabe? Porque eu chego em casa já tarde, levo pra creche, vou trabalhar, sair quase 5h30 de casa, que 6 horas tem que estar no serviço. Corrido demais a vida. Então quando eu chego dentro de casa, eu tenho que parar assistir novela de qualquer jeito. Qualquer uma não aguento não. Eu chego, dou uma descansada, mas ou malhação, eu gosto de assistir malhação, vejo malhação, vai dar 6, depois das 6 eu assisto o jornal, vai dar 7. Quando eu não vou pra igreja, eu assisto desde as 8, vai indo. Entre as ficções assumidas e as ficções não assumidas. Um jornal é uma ficção não assumida. Um documentário é uma ficção não assumida. Um discurso político é uma ficção não assumida. Um romance é uma ficção assumida. A diferença para o Nietzsche é apenas da maneira como a ficção se coloca. Ela se coloca como criação humana, como uma interpretação da realidade, abertamente ou não. Vai, gente, começa. Vai, gente, começa. Senta lá, filha. E ela falou que ia... Ai, meu Deus, justamente agora. Caiu uma castanha nas costas. A gente está aqui embaixo de uma castanheira. Aí você vai dizer, essa castanha caindo nas costas é uma ficção? Claro que não. Claro que não. Aconteceu alguma coisa. Mas o que aconteceu, quando você vai começar a falar, é tudo ficção. Porque você fala que é uma castanha. O que é uma castanha? É um nome humano, é uma palavra humana. Eu gosto de ver assim, eles namorando, dormindo junto, um casal, é muito bonito, muito bacana. A pessoa ainda mais igual ela, no caso dela, quando a pessoa gosta, igual ela gosta do Timóteo, ela tá mudando pro caso dele. Quando ela gosta... O Videomaker dessa semana está chegando ao fim. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou se você tem algum vídeo e quer participar do programa, mande um e-mail para videomaker@faesa.br. Até semana que vem! Em 1972, nascia a Faculdade de Administração Espírito-Santense FAESA. Desde então, a instituição caminhou com passos firmes rumo ao futuro, se consolidando como a mais respeitada instituição privada de ensino do Espírito Santo, trabalhando desde o ensino fundamental à pós-graduação. Na década de 80, na Avenida Vitória, é erguido o primeiro campus. E na década de 90, pelas mãos de uma nova geração, ancorada na firmeza de um líder, a FAESA dá seu grande salto. Surgem os Campus 2 em São Pedro e o Campus 3 em Cariacica. Cada um assume a sua vocação. Na Avenida Vitória é reafirmado o perfil de gestão, negócios e design. Também são lançados os cursos sequenciais, os primeiros do estado, e o núcleo de ensino à distância. Em São Pedro, são implantadas as faculdades de Educação, Comunicação, Ciências da Saúde e Ciências da Terra. E em Cariacica, a Faculdade de Administração passa a atender as demandas da comunidade local. Ao mesmo tempo, se desenvolve a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Entendendo que os primeiros fundamentos são os que ficam por toda a vida, a FAESA fomenta a participação direta dos pais no processo de educação, promovendo a interação entre escola, pais e alunos. Hoje, usufruindo de 30 anos de experiência em educação nas escolas FAESA, crianças, adolescentes e adultos reafirmam o presente e preparam o futuro.
Hoje são dezenas de cursos de graduação à disposição da comunidade capixaba e brasileira. Em todas as áreas de formação, a FAESA acredita que educar para a vida seja o único caminho possível. Investir no ser humano e fomentar suas potencialidades rege o caminho de seu corpo diretor e docente. Para atender tal desafio, o trabalho visando a formação continuada de professores e funcionários é constante. A FAESA entende que promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento é mais que um compromisso, é sua missão. Para tanto, a FAESA vai além da sala de aula. Nas áreas de comunicação, saúde, agronegócios, educação e administração, os alunos transcendem a sala de aula e vivenciam o dia a dia de trabalho, ao tempo que desenvolvem a cidadania através de projetos que envolvam a comunidade. Na Faculdade de Saúde, por exemplo, nas clínicas de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, dezenas de alunos prestam atendimento à comunidade carente da Grande São Pedro. Na comunicação, a TV FAESA trabalha com 30 alunos que colocam no ar semanalmente, pelo canal universitário de Vitória, 8 programas de televisão. Na administração, a empresa Júnior da consultoria fomenta e incuba ideias de micro e pequenos empresários e auxilia organizações não governamentais. Nos projetos de extensão desenvolvidos com o objetivo de aplicar o ensino e a pesquisa em benefício da sociedade, alunos e professores também estão presentes. Hoje são dezenas de projetos em desenvolvimento envolvendo a comunidade da Grande Vitória, beneficiando mais de 600 pessoas. Projetos como São Pedro na Ponta do Lápis, curso para alfabetização de jovens e adultos, desenvolvido pela Faculdade de Educação e Comunicação, abordagem em saúde bucal dos agentes comunitários, realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde, e o curso de capacitação de modelagem no Campus 1, além de dezenas de outras atividades profissionalizantes oferecidas pela FAESA, são exemplos da inserção social da instituição. Os núcleos de pós-graduação com mais de 20 anos de experiência se dividem em 7 áreas: saúde, negócios, direito, design, comunicação, educação, informática e contabilidade. A biblioteca, com mais de 80 mil exemplares e totalmente informatizada, dá suporte aos estudantes e professores. Por entender que a continuidade e a produção de conhecimento são fundamentais em um mundo que caminha rápido, a FAESA desenvolve no núcleo de pesquisa mais de 30 projetos de estudos avançados. Atualmente, as pesquisas na área de saúde, mídia e meio ambiente são as que mais se destacam. O incentivo aos pesquisadores é dado em forma de bolsa e de parcerias com a sociedade organizada. Através da pesquisa, dos projetos de extensão, do trabalho de professores e alunos dentro e fora de sala de aula na busca constante pela produção do conhecimento, a FAESA reafirma seu comprometimento com a sociedade capixaba e com sua missão: promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. FAESA, há mais de 30 anos educando e trabalhando para o Estado do Espírito Santo. Thank you.